A vida de fazendeiro ensina a gente a ler sinais. Nuvem escura no horizonte, vento mudando de direção, boi inquieto no curral. Mas naquele dia, cavalgando sozinho pela margem do rio, eu não vi sinal nenhum do que estava por vir. Minha propriedade se estica por 240 alqueires de terra boa, cortada pelo Rio das Mortes, que desce forte depois das chuvas de janeiro. 3 anos atrás, quando Maria ainda vivia, ela dizia que esse rio tinha nome pesado demais, que trazia má sorte. Eu ria, dizia que era só nome, que rio não escolhe como é batizado. Hoje não rio mais dessas coisas. Eram quase 10 da manhã e o sol já castigava. Cavalgava no trovão, meu cavalo baio de 12 anos, tão acostumado com a rotina quanto eu. Íamos devagar pela cerca que acompanha o rio, conferindo os mourões depois da última cheia. A água tinha subido 3 metros, arrancado alguns arames, derrubado 2 porteiras. Trabalho que levaria dias para consertar. O calor subia do chão em ondas que distorciam a vista. Cheiro de terra molhada, misturado com o odor forte do rio barrento. Cigarras cantavam num volume ensurdecedor, aquele zum, zum, zum que preenche o silêncio do mato. O trovão espantava os mutucas com a cauda, sacudindo a cabeça de vez em quando. Eu ia no piloto automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. A solidão aqui é diferente da solidão da cidade. Na cidade você está sozinho no meio de gente. Aqui você está sozinho de verdade. O peão mais próximo mora a 2 quilômetros da sede. A cidade fica a 35. Tem dias que eu não vejo alma viva além dos animais. Tem dias que eu não falo com ninguém. A voz vai ficando enferrujada, igual porteira sem graxa. Maria sempre dizia que eu precisava arranjar companhia, que não fazia bem para a cabeça ficar tanto tempo só com os próprios pensamentos. Mas depois que ela se foi, levada pelo câncer em 4 meses que pareceram 4 dias, a companhia que eu arranjei foi justamente essa, os pensamentos. Eles não são boa companhia. Foi quando ouvi um som que não pertencia àquele lugar. Fraco demais para ser grito, agudo demais para ser bicho. Puxei as rédeas. O trovão parou na hora, orelhas atentas, farejando o ar. Fiquei parado, escutando, só cigarras, só vento nas folhagens, só o rio correndo. Ia tocar o cavalo para frente quando ouvi de novo. Um choro humano, abafado, misturado com o barulho da água batendo nas pedras. Meu peito apertou antes mesmo do cérebro processar. Virei o trovão na direção do som e toquei em passo mais rápido, abrindo caminho entre a vegetação rasteira. Galhos secos estalavam sob os cascos. O coração tinha acelerado sem eu mandar. Aquele choro tinha desespero nele. 50 metros à frente, onde o barranco faz uma curva e o rio fica mais fundo, eu vi. E minhas pernas quase falharam em cima do cavalo. Uma jovem pendurada num tronco que se projetava sobre a água. Só isso. Nada mais, nenhuma ajuda, nenhuma tábua de salvação, nenhum milagre aparente. Só uma menina se segurando com as 2 mãos no galho grosso de um angico velho que crescia torto à beira do barranco. Ela estava a uns 4 metros acima da água. O vestido florido de algodão encharcado colava no corpo magro, marcando cada curva e, principalmente, marcando a barriga redonda e inchada de grávida. 7, 8 meses, talvez. Os braços tremiam com o esforço de se manter pendurada. Os pés descalços balançavam no ar, procurando apoio que não existia. Mas o pior, o que fez meu sangue gelar e minha boca secar de uma vez, estava embaixo. Jacarés. 3 deles, talvez 4. Circulando devagar na água barrenta, abrindo e fechando as bocas enormes, mostrando fileiras de dentes amarelados. Aqueles bichos sabem esperar. Sabem que tudo que sobe, uma hora cai. E eles estavam ali, pacientes, nadando em círculos lentos, levantando os focinhos, medindo a distância. O choro da menina era fino,
sem força, quase um lamento. Os dedos brancos agarrados ao galho, os nós dos ossos saltados. O rosto virado para baixo, para a água, para os jacarés, como se já tivesse aceitado o que viria. Meu cavalo recuou 2 passos, sentindo o perigo. Eu segurei firme as rédeas, mas quem segurava quem eu não sei dizer. Meu corpo inteiro tremia. Suor frio escorria pelas costas apesar do calor. A garganta fechada, o ar não passava direito. Fazia 3 anos que eu vivia no automático. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. A dor da perda tinha se transformado numa dormência constante. Eu não sentia mais muita coisa, nem alegria, nem tristeza, nem medo. Nada. Mas naquele momento, olhando para aquela menina grávida pendurada sobre os jacarés, eu senti tudo de uma vez. Medo, pânico, desespero e algo mais fundo, algo que eu tinha esquecido que existia. A necessidade brutal de fazer alguma coisa, de não deixar aquilo acontecer, de não virar as costas e deixar o rio decidir. Olhei ao redor. Mato fechado, barranco íngreme, rio fundo e cheio de jacarés. A propriedade do vizinho ficava a quilômetros dali. Não tinha celular, não tinha rádio, não tinha ninguém. Era só eu, o cavalo, a menina e os jacarés. Se eu virasse o trovão e fosse buscar ajuda, levaria no mínimo 40 minutos para voltar. Os braços dela não aguentariam nem 10. Se eu ficasse e tentasse algo, podia morrer junto. Se eu não fizesse nada, aquela jovem e o bebê que ela carregava na barriga terminariam a história ali mesmo, naquele rio de nome pesado. Respirei fundo, o ar quente enchendo os pulmões, o cheiro do rio entrando pelas narinas. Minha mão direita tremia segurando a rédea. Minha mão esquerda suava fria. 3 anos atrás, eu não consegui salvar Maria. Fiz tudo o que pude. Gastei tudo o que tinha. Rezei para todos os santos. Não adiantou. Ela se foi e me deixou aqui sozinho, vivendo pela metade. Mas aquela menina ali, pendurada naquele galho, ainda tinha chance. E a chance era eu. Foi naquele instante, ouvindo o choro fraco dela se misturando com o barulho da água e o canto surdo dos jacarés batendo as mandíbulas, que tomei a decisão que mudaria tudo. Desmontei do cavalo com as pernas bambas e comecei a descer o barranco. Continuiero 5 no 52 Orchestrated Narrative Continuation with Emotional Intensity and Sensory Detail. O usuário quer que eu continue a história. Agora devo escrever o capítulo 2, mantendo todos os elementos pedidos. Narrativa em primeira pessoa. Tom emocional crescente. Detalhes sensoriais fortes. Tensão palpável. Diálogos realistas e curtos. Descrição da ação de resgate. Momentos de aflição e perigo. Desenvolvimento do primeiro contato entre o fazendeiro e a jovem. Manter o ritmo narrativo variado. Incluir reflexões do protagonista. Tudo verossímil e humano. O capítulo 2 deve focar no resgate em si, na tensão máxima do momento, nos detalhes físicos e emocionais da ação e no primeiro contato direto entre os 2 personagens. Capítulo 2. A descida. O barranco era mais íngreme do que parecia lá de cima. Amarrei o trovão num tronco e comecei a descer, segurando em raízes, galhos, qualquer coisa que encontrasse pela frente. A terra solta deslizava sob as botas. Pedras pequenas rolavam morro abaixo, caindo na água com sons secos que faziam os jacarés virarem a cabeça. "Aguenta!" gritei, a voz saindo rouca, diferente. "Vou te tirar daí!" Ela levantou o rosto pela primeira vez. Devia ter uns 20 anos, talvez menos. Rosto fino, olhos enormes e escuros cheios de pânico, cabelo preto grudado nas bochechas molhadas. Não respondeu, só me olhou como quem olha para uma miragem, sem acreditar. Desci mais rápido, o coração batendo na garganta. Galhos arranhavam meus braços, rasgavam a camisa. Escorreguei uns 2 metros. Segurei numa moita de capim que quase arrancou da raiz.
Senti o ombro esticar, dor aguda, mas não parei. Lá embaixo, os jacarés tinham percebido o movimento. Mais 2 apareceram. 5 no total agora. Répteis enormes de 3, 4 metros, com aqueles olhos frios que não piscam, que não sentem nada. Um deles subiu um pouco mais na margem, apoiando as patas dianteiras na lama, boca entreaberta. Outro bateu a cauda na água, levantando uma onda barrenta. O cheiro era forte. Rio podre, lama velha, algo morto em decomposição em algum lugar próximo. Mutucas e pernilongos zumbiam ao redor da minha cabeça. O sol refletia na água, cegando, fazendo eu apertar os olhos. Cheguei ao nível do galho, uns 3 metros de distância horizontal até onde ela estava. O galho saía do tronco principal do angico torto e se projetava sobre o rio, grosso na base, mas afinando conforme avançava. Ela estava quase na ponta, onde o galho não tinha mais que 20 centímetros de diâmetro. Respirei fundo. Suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos. Limpei com as costas da mão. Escuta aqui, falei, tentando manter a voz firme. Vou subir nesse galho e chegar até você. Quando eu mandar, você vai soltar uma mão e segurar na minha. Entendeu? Ela assentiu com a cabeça, um movimento mínimo. Os lábios tremiam, as mãos escorregavam no galho molhado. Você consegue aguentar mais um pouco? Eu acho que não. A voz dela saiu fraca, quebrada. Não sinto mais os braços. Vai aguentar sim. Só mais um pouquinho. Não sei se disse aquilo para ela ou para mim mesmo. Agarrei o galho com as 2 mãos. Madeira áspera, coberta de musgo escorregadio. Puxei o corpo para cima, usando os braços, enfiando o joelho, depois a bota. O galho gemeu, mas segurou. Fiquei de 4, respirando pesado, sentindo a madeira balançar levemente com o meu peso. Lá embaixo, os jacarés acompanhavam cada movimento, silenciosos, esperando. Comecei a avançar, apoiando as mãos e arrastando os joelhos. 10 centímetros de cada vez. O galho balançava mais a cada metro que eu ganhava. Ouvi um estalo. Parei, gelado, esperando o galho se partir. Não partiu. Não ainda. Tá quase, murmurei. Tá quase. 5 metros até ela. 4. 3. Foi quando ouvi o choro mudar de tom. Olhei para frente e vi os dedos dela escorregando. 1 milímetro. Depois outro. As mãos não seguravam mais. Não! Gritei. Olha para mim e aguenta! Ela levantou os olhos. Lágrimas desciam pelo rosto. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Não pensei, simplesmente fiz. Me levantei sobre o galho, equilibrando como equilibrava quando era criança e subia nas árvores do quintal. Braços abertos, passos curtos, rápidos. O galho sacudiu violento. Outro estalo, esse mais alto, mais ameaçador. Uma rachadura apareceu na casca. 2 metros, 1,5 metros. Me joguei para frente, caindo de barriga no galho, esticando o braço direito com tudo que tinha. Minha mão fechou ao redor do pulso dela no exato momento em que os dedos dela soltaram. O corpo inteiro desceu. O peso puxou meu braço com força brutal. Senti o ombro estalar, dor explodindo. Mas não soltei. Não ia soltar. Ela gritou. Um grito fino, agudo, de pânico puro. Segurei com as 2 mãos agora, deitado no galho, as pernas enroscadas, cada músculo do corpo tremendo com o esforço. Ela balançava no ar, segura apenas pelo meu aperto no pulso dela. Lá embaixo, os jacarés se agitaram. Um deles abriu a boca inteira, mostrando a goela vermelha, e emitiu um som grave, gutural, que eu senti no peito. Me dá a outra mão! Ordenei, a voz saindo num rosnado. Vamos! Ela ergueu o braço esquerdo, as forças quase acabadas, e conseguiu agarrar meu antebraço. Apertei forte. Os dedos finos e gelados cravaram nas minhas mangas. Agora você vai subir. Eu vou puxar. No 3. 1, 2. Não esperei o 3. Puxei com tudo. O corpo dela subiu uns 30 centímetros. 40.
Ela conseguiu segurar no galho com uma mão. Puxei mais. Ela trouxe a outra mão para o galho. Ficamos ali, os dois agarrados na madeira, respirando como foles de forja. O galho deu outro estalo. Esse foi diferente, definitivo. Vai quebrar, ela sussurrou. Eu sei. Olhei para o tronco principal, 4 metros de volta, 4 metros sobre uma madeira rachada, segurando uma menina grávida, com 5 jacarés esperando embaixo. Consegue andar se eu segurar você? Perguntei. Não sei. Vai ter que conseguir. Me posicionei na frente dela, ainda deitado no galho, de costas agora. Segurei os 2 braços dela. Põe os pés no galho, devagar. Ela obedeceu. O corpo tremia tanto que o galho inteiro vibrava. A barriga grande batia nas minhas costas. Senti o bebê se mexendo lá dentro. Uma vida, 2 vidas, dependendo de um galho podre e um velho fazendeiro que não salvava ninguém fazia 3 anos. Agora vamos voltar, bem devagar. Eu primeiro, você segue. Não olha para baixo. Comecei a rastejar de costas. Puxava ela junto. Ela dava passinhos pequenos, quase arrastando os pés descalços. 20 centímetros. 30. Meio metro. O galho gemia. A rachadura se alargava. Vi lascas de madeira se soltando. 1 metro. 1 metro e meio. Foi quando ouvi. Craque! O som de madeira se partindo. O galho começou a ceder. Não pensei. Joguei o corpo para o tronco principal, puxando ela com força total. Caímos os 2 contra a casca do angico no mesmo instante em que o galho se quebrou e despencou na água. O baque foi enorme. Os jacarés explodiram em movimento, mordendo o galho, disputando, batendo as caudas. A água virou um caos de espuma e escalas. Ficamos abraçados ao tronco, ela na minha frente, meus braços ao redor dela, os 2 tremendo, respirando, vivendo. Acabou. Sussurrei no ouvido dela. Já passou. Você tá viva. Ela soluçou. Um soluço profundo, cheio de alívio e terror misturados. Ficamos ali por 1 minuto inteiro. Talvez 2. O tempo tinha parado de fazer sentido. Foi ela quem falou primeiro. Obrigada. A voz quase inaudível. Obrigada, senhor. Não respondi. Não conseguia. A garganta estava fechada, os olhos ardendo. Abracei mais forte, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, sentindo a vida que pulsava dentro daquela barriga, sentindo algo que eu achava que tinha morrido junto com Maria. A vontade de proteger, de cuidar, de não deixar alguém se perder. Lá embaixo, os jacarés ainda brigavam pelos pedaços do galho. Lá em cima, 2 estranhos se agarravam a uma árvore e choravam. Continue C556 Architected Narrative Progression with Emotional Tension and Sensory Details. O usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 2 e a menina foi resgatada. Agora preciso desenvolver o capítulo 3, que, segundo a estrutura sugerida, deve ser sobre o primeiro vínculo, desconfiança e conexão inicial. Preciso mostrar como eles saem da árvore, levá-la para algum lugar seguro, provavelmente a fazenda. Começar a criar diálogo entre eles, revelar informações aos poucos, manter a tensão emocional, incluir detalhes sensoriais, mostrar a desconfiança inicial, manter o tom realista e emocional. Vou focar em a subida do barranco com ela, a chegada à fazenda, os primeiros cuidados, as primeiras conversas hesitantes, começar a revelar a situação dela, manter o fazendeiro refletindo sobre sua solidão e o impacto. Desse encontro, capítulo 3, a primeira palavra. Subir o barranco com ela foi pior que descer. Cada passo era uma negociação entre o corpo dela exausto e o meu, que não tinha mais 20 anos. Eu ia na frente, puxando, ela empurrava com as pernas que mal respondiam. A barriga atrapalhava cada movimento. Ela escorregava, eu segurava. Subia meio metro, deslizava 20 centímetros. Os pés descalços dela sangravam. Pedras, espinhos, galhos secos, deixava marcas vermelhas na terra. Eu via e sentia um aperto no peito,
mas não podia parar. Precisávamos sair dali. Levamos quase 20 minutos para subir o que eu tinha descido em 5. Quando chegamos ao topo, ela desabou de joelhos no chão, respirando engolfadas, as mãos apoiadas na barriga. Eu me dobrei, mãos nos joelhos, o mundo girando, pontos pretos dançando na vista. O ombro direito latejava, cada respiração doía. O trovão continuava onde eu tinha deixado, mastigando capim, indiferente ao drama. Bicho não entende essas coisas. Para ele, era só mais um dia. Olhei para a menina. Ela ainda estava de joelhos, cabeça baixa, cabelo escorrido cobrindo o rosto. O vestido florido rasgado em vários lugares. Arranhões nos braços e pernas. Lama seca grudada na pele. E aquela barriga redonda e alta subindo e descendo com a respiração pesada. "Consegue ficar de pé?" Perguntei, a voz ainda rouca. Ela fez que sim com a cabeça, mas não se moveu. Me aproximei, estendi a mão. Ela olhou para minha mão por uns segundos antes de aceitar. Os dedos frios e trêmulos se fecharam ao redor dos meus. Puxei devagar, ajudando ela a se levantar. As pernas bambearam. Segurei pelo cotovelo até ela firmar. "Preciso te levar para o hospital", falei. "Você está machucada e grávida. Tem que ver se está tudo bem com o bebê." Ela sacudiu a cabeça com força, os olhos arregalando de pânico. Não hospital. Mas você precisa de... Não." A voz saiu num grito fino. "Por favor, senhor. Não hospital. Não pode." Fiquei parado, sem entender. Ela segurava meu braço agora, as unhas cravando na manga da camisa. "Tá bem", falei devagar, erguendo a mão livre num gesto de calma. "Sem hospital, então. Mas precisa de cuidado. Vou te levar para minha fazenda. Lá a gente limpa esses machucados, você come alguma coisa, descansa. Depois a gente conversa. Pode ser?" Ela me estudou por um longo momento, os olhos escuros procurando algo no meu rosto, procurando saber se podia confiar. Se eu era perigo ou salvação. Finalmente assentiu. Um movimento pequeno, hesitante. "Como você se chama?" perguntei. Silêncio. Só o vento nas árvores, as cigarras cantando, o trovão mastigando. "Eu sou Juvenal", continuei. "Juvenal Cardoso. Essa terra aqui é minha. Moro sozinho na sede da fazenda, uns 3 quilômetros daqui. Tenho peões, mas moram longe da casa principal. Você vai ficar segura lá." Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Clarice", sussurrou. "Meu nome é Clarice." Foi a primeira palavra dela que não era medo ou desespero. Era apenas um nome, mas parecia pesar toneladas. O trovão não ia aguentar os dois, não com ela grávida e eu pesando meus 85 quilos. Montei primeiro, depois ajudei ela a subir na frente, sentada de lado, a barriga apoiada em mim. Ela era leve apesar da gravidez, leve demais, pele e osso com uma vida crescendo dentro. Tocamos devagar. Cada balanço do cavalo fazia ela se encolher. Passou a mão na barriga várias vezes, como se estivesse conversando com o bebê lá dentro, pedindo desculpas ou dizendo que estava tudo bem agora. O caminho de volta pareceu mais longo. O sol já passava do meio-dia, queimando sem piedade. O calor subia do chão em ondas, grilos cantavam na grama seca, um gavião riscou o céu azul, planou, desapareceu atrás das árvores. Ela não falou nada durante toda a viagem. Só ficou ali, tensa, rígida, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. A sede da fazenda apareceu no horizonte depois de 40 minutos. Casa grande de 2 andares, pintura desbotada, telhado de barro, varanda ampla na frente. Já foi bonita no tempo que Maria cuidava. Agora era só funcional, cumprindo papel. Sem alma. Desmontamos na frente. Ela quase caiu. Segurei firme. "Vem", conduzi pelo cotovelo. "Vamos entrar." A casa estava com aquele cheiro de fechado que toda casa vazia tem. Abri as janelas da sala enquanto ela ficava parada na porta, olhando tudo como um bicho acuado procurando saída. "Senta aí", indiquei o sofá. "Vou buscar água e alguma coisa para limpar esses machucados."
Fui até a cozinha, lavei as mãos na pia, peguei a caixa de primeiros socorros do armário, enchi uma bacia com água morna, peguei panos limpos, sabonete, álcool, band-aids. Parei por um momento, olhando para a cozinha vazia, para o relógio fazendo tic-tac, para a cadeira vazia na mesa. 3 anos sozinho e agora tinha uma menina grávida na minha sala. A vida faz cada curva estranha. Quando voltei, ela continuava de pé, no mesmo lugar, como se não soubesse se podia sentar sem permissão. Pode sentar, Clarice, falei, colocando a bacia no chão. Aqui você não precisa ter medo. Ela olhou para mim, depois para o sofá, depois para a porta. Finalmente se moveu, sentando devagar na beirada do sofá, as costas retas, as mãos no colo. Ajoelhei na frente dela com a bacia, molhei o pano, torci. Vou limpar esses cortes. Vai arder um pouco. Peguei o pé direito dela com cuidado. Estava sujo, machucado, com sangue seco misturado com lama. Comecei a limpar devagar. Ela estremeceu, mas não reclamou. Limpei os 2 pés, um por um. Depois os tornozelos, as canelas. Havia arranhões profundos, alguns espinhos ainda enterrados na pele. Tirei cada um com a pinça, limpei com álcool. Ela mordia o lábio, mas não fez um som. Seus braços também, falei. Ela estendeu os braços, finos demais. Pulsos que eu poderia cercar com uma mão. Repeti o processo. Limpar, desinfetar, cobrir os piores cortes. Trabalhamos em silêncio. O único som era a água pingando de volta na bacia, minha respiração pesada, a dela controlada. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntei sem olhar para ela. Silêncio. Levantei os olhos. Ela olhava para a parede. Clarice, ontem de manhã. A voz quase inaudível. Acho. Ontem de manhã. Grávida, sem comer por mais de 24 horas, pendurada sobre jacarés. Senti raiva. Não dela, de quem quer que a tivesse colocado naquela situação. Vou fazer comida, anunciei, levantando. Você vai comer, depois vai tomar banho e vestir roupa limpa. Aí a gente conversa. Senhor Juvenal. Só Juvenal. Juvenal, corrigiu ela. Eu não posso ficar muito tempo. Eu preciso... Você não precisa de nada agora além de comer e descansar, interrompi. O resto a gente resolve depois. Fui para a cozinha sem esperar resposta. Acendi o fogo, coloquei arroz para cozinhar, esquentei feijão que tinha sobrado de ontem, fritei 3 ovos, cortei tomate. Comida simples, mas comida de verdade. Enquanto cozinhava, ouvia o silêncio da sala. Ela não tinha se movido. Provavelmente ainda sentada na beirada do sofá, tensa, esperando. Esperando o quê? Que eu fizesse alguma coisa, que alguém aparecesse, que o pesadelo continuasse. Não sabia sua história, não sabia como tinha ido parar pendurada naquele galho, quem era o pai do bebê, de onde vinha, para onde ia. Não sabia nada, mas sabia uma coisa. Ela tinha mais medo de hospital do que de jacarés. E isso me dizia que o perigo que ela fugia não tinha dentes e escamas. Tinha forma humana. Continue 05, 58 Architected Emotional Narrative Progression through Intimate Dialogue and Sensory Detail. O usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 3 e preciso desenvolver mais o vínculo entre Juvenal e Clarice. Segundo as diretrizes, mostrar o primeiro vínculo se formando através de pequenas conversas, hesitações, revelações graduais. Clarice precisa começar a se abrir, mas com muito cuidado. Juvenal precisa demonstrar empatia sem pressionar diálogos curtos e realistas com pausas e hesitação. Detalhes sensoriais, comida, casa, silêncio. A tensão emocional precisa crescer aos poucos. Não pode haver violência gráfica, mas podemos começar a entender que Clarice está fugindo de algo, alguém. O capítulo deve ser bem desenvolvido, alongado como o usuário gosta. Vou focar em a refeição compartilhada, momento íntimo de humanidade. Pequenas revelações sobre a situação de Clarice e Juvenal,
começando a sentir responsabilidade por ela. Detalhes que mostram a solidão da casa e o contraste com a presença dela. Construir tensão sobre quem, o que ela está fugindo. Capítulo 3. A primeira palavra. Continuação. Coloquei tudo num prato fundo. Arroz, feijão, os ovos por cima, tomate ao lado. Peguei um copo grande, enchi de suco de laranja que tinha feito pela manhã. Levei numa bandeja para a sala. Ela continuava na mesma posição, como uma estátua, como alguém que tinha aprendido a não se mover, a não chamar atenção, a não existir muito. Vem para a mesa, chamei. É melhor comer sentada direito. Ela se levantou devagar, uma mão apoiando as costas, a outra na barriga. Seguiu até a cozinha, olhando tudo. O fogão a lenha antigo que eu não usava mais. A geladeira branca manchada. A mesa de madeira maciça com 6 cadeiras, sendo que eu só usava uma. As panelas penduradas. O relógio de parede marcando quase 1 da tarde. Puxei a cadeira para ela. Ela olhou surpresa, como se ninguém nunca tivesse feito aquilo. Sentou. Coloquei o prato na frente dela, o suco ao lado. Come. Ordenei suave, devagar, para não passar mal. Ela pegou o garfo. A mão tremia. Levou um pouco de arroz à boca. Mastigou devagar. Engoliu. Fechou os olhos. E então começou a comer de verdade. Não rápido, mas com fome. Fome verdadeira, aquela que dói no estômago, que deixa a pessoa oca por dentro. Cada garfada era calculada, controlada, mas via que ela queria engolir tudo de uma vez. Me sentei na cadeira do outro lado da mesa, a cadeira de Maria. Não sentava ali fazia 3 anos, sempre sentava na minha, olhando para a cadeira vazia dela. Hoje sentei do outro lado, olhando para Clarice. Ela comeu metade do prato antes de parar para beber o suco. Tomou tudo num gole só. Limpou a boca com as costas da mão. Quer mais? Perguntei. Não quero abusar. Não tô perguntando se você quer abusar. Tô perguntando se você quer mais comida. Um quase sorriso passou pelo rosto dela. Rápido demais para ter certeza que tinha sido real. Quero, por favor. Levantei, peguei o prato e enchi de novo. Dessa vez, coloquei mais. Ela precisava. Os dois precisavam. Ela e a criança. Quando voltei com o prato, ela estava com as mãos no colo, olhando para a mesa. Quantos meses? Perguntei, colocando o prato na frente dela. Ela passou a mão na barriga. Quase 8. 8 meses. Faltava pouco. E ela estava ali, sozinha, fugindo, sem ninguém. O pai sabe? O rosto dela fechou. As mãos apertaram o garfo. Ele sabe. A voz saiu dura, diferente. Ele sabe. Não perguntei mais nada. Ela começou a comer de novo, mas agora mais devagar, pensativa. O silêncio da cozinha era diferente do silêncio de sempre. Tinha o barulho do garfo no prato, o som dela mastigando, a respiração dela, sons de vida que eu não ouvia fazia tanto tempo que tinha esquecido como era. Ela terminou o segundo prato, bebeu mais suco, encostou na cadeira com cuidado, uma mão na barriga. Obrigada, disse baixinho. Fazia tempo que eu não... Parou, engoliu seco. Obrigada. De nada. Ficamos ali, ela olhando para a mesa, eu olhando para ela. Tinha marcas roxas no pescoço dela que eu não tinha reparado antes. Finas, como marcas de dedos. Antigas, já amarelando nas bordas, mas ainda visíveis. Senti o maxilar travar. Clarice, ela levantou os olhos. Quem te machucou? A pergunta saiu antes de eu pensar. Direta, crua. Ela ficou pálida. As mãos foram pro colo, dedos entrelaçados apertando. Ninguém, sussurrou. Eu vi as marcas. São velhas. Ainda são marcas. Ela se levantou rápido, desajeitada por causa da barriga. A cadeira raspou no chão. Eu preciso ir. A voz trêmula. Eu não devia ter ficado. Eu preciso ir embora antes que... Antes que o quê?
Antes que ele me encontre, o grito saiu rasgado, cheio de pânico. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados, como se tivesse dito algo proibido. Me levantei devagar, as mãos abertas, mostrando que não era ameaça. Quem, Clarice? Quem vai te encontrar? Ela sacudiu a cabeça, lágrimas já descendo. Eu não posso falar. Se eu falar, ele... A voz quebrou. Ele disse que se eu contasse para alguém, ele ia... Não terminou. Desabou na cadeira, soluçando, o corpo todo tremendo. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Nunca fui bom com choro. Maria reclamava disso. Dizia que eu ficava duro, feito tronco quando ela chorava, que eu não sabia consolar ninguém. Mas alguma coisa em mim se moveu. Alguma coisa que estava adormecida acordou. Contornei a mesa. Me ajoelhei ao lado da cadeira dela. Pousei a mão no ombro dela, devagar, para não assustar. Escuta aqui, falei baixo. Não sei quem é esse homem. Não sei o que ele fez. Mas enquanto você estiver nessa casa, ninguém vai te machucar. Entendeu? Ninguém. Ela levantou o rosto molhado, me encarando. O senhor não entende. Ele vai vir atrás. Ele sempre vem atrás. Então que venha. Aqui é minha terra. Aqui eu faço as regras. Mas, sem mas, você está segura aqui. Pode acreditar em mim. Ela me olhou por um longo tempo, procurando mentira, procurando falsidade, procurando segundas intenções. Não encontrou nenhuma, porque não tinha. Nanice, por que o senhor está fazendo isso? Perguntou a voz pequena. O senhor nem me conhece. A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Por que parei o cavalo quando ouvi o choro? Por que desci o barranco? Por que arrisquei minha vida? Por que trouxe ela para minha casa? Pensei em Maria. Nos últimos dias dela no hospital, sozinha naquela cama, se afogando de dentro para fora, enquanto o câncer comia tudo. Segurei a mão dela e jurei que não ia deixar, que ia ficar até o fim. Mas não pude salvar, não pude fazer nada além de assistir ela se esvair. Olhei para Clarice, grávida, machucada, com medo, fugindo de algo que deixava marcas no pescoço e terror nos olhos. Mas viva. Ainda dava para salvar. Porque você precisa, respondi simples. E porque eu posso. Ela soluçou de novo, mas diferente. Não era só desespero. Tinha alívio misturado. Agora você vai tomar um banho, falei, levantando. Vou arranjar uma roupa da... Pausei. Uma roupa limpa para você vestir. Depois você vai deitar e descansar. Bebê precisa que você descanse. Subi para o quarto que era de Maria. Abri o guarda-roupa que eu não abria fazia meses. O cheiro dela ainda estava ali. Perfume fraco, sabonete de erva doce, aquele cheiro dela que eu tinha tentado esquecer e não conseguia. As roupas continuavam penduradas. Vestidos, blusas, saias, tudo do jeito que ela deixou. Peguei um vestido de algodão azul claro, largo, sem muita forma. Seria grande demais para Clarice, mas ia servir melhor que aquele florido rasgado. Peguei também calcinha, sutiã, uma toalha limpa. Quando desci, Clarice estava de pé na sala, olhando para as fotos na parede. Fotos minhas e de Maria. Casamento, aniversários, viagens. Sua esposa perguntou quando me viu. Era, faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Entreguei as roupas para ela. Banheiro é ali. Água quente funciona. Sabonete está no porta-sabonete. Shampoo também. Usa o que precisar. Ela pegou as roupas, apertando contra o peito. Obrigada, Juvenal. Por tudo. Não respondi. Só acenei com a cabeça. Ela entrou no banheiro. Ouvi a porta trancar. Ouvi a água da ducha abrir. Voltei para a cozinha. Lavei os pratos. Sequei. Guardei. Fiz café fresco. Sentei na mesa, tomando devagar, olhando pela janela. Lá fora, o sol começava a descer. As sombras ficavam mais compridas. As cigarras aumentavam o volume. Mais um dia chegando ao fim. Mas esse dia tinha sido diferente. Esse dia tinha trazido Clarice. E alguma coisa me dizia que nada ia voltar a ser como antes. O som da água parou. Silêncio.
Depois ouvi a porta do banheiro se abrindo. Ela apareceu na entrada da cozinha. O vestido azul largo caindo pelos ombros magros, cobrindo a barriga, batendo nos joelhos. Cabelo molhado penteado para trás. Pele limpa, sem lama, sem sangue. Pés descalços com os band-aids que eu tinha colocado. Parecia outra pessoa, mais jovem, mais frágil, mais humana. Fica bem, falei. Ela olhou para baixo, para o vestido. Era dela, né? Era. Ela não se importa? Pensei por um momento. Maria com o coração enorme que tinha. Maria que doava roupa, comida, tempo, carinho para quem precisasse. Não, respondi. Ela ia querer que você usasse. Clarice assentiu devagar. Vem, levantei. Vou te mostrar onde você vai dormir. Continue 06 do Silja Architected Narrative Continuation Balancing Tension, Character Bonding, Sensory Details. O usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 3 e preciso avançar para mostrar. Clarice descansando, mas ainda com medo. Mais revelações sobre sua situação, o desenvolvimento do vínculo entre eles. Tensão crescente, a ameaça de ele vir procurar. Preciso manter. Narrativa em primeira pessoa do Juvenal. Tom emocional crescente. Detalhes sensoriais. Diálogos curtos e realistas. A construção da tensão, o desenvolvimento do vínculo sem pressa. Vou criar o momento dela no quarto, a noite chegando, e começar a construir a tensão do que. E pode acontecer. Ainda é cedo na história, estamos em 8 capítulos, então preciso estabelecer o vínculo e a confiança antes das maiores tensões. Capítulo 4. Noite de vigília. Subi a escada com ela atrás de mim. Cada degrau rangia, a madeira velha reclamando do peso, do tempo, da solidão. No corredor de cima, 3 portas. Meu quarto à esquerda, o quarto que foi de Maria à direita. E no fundo, o quarto de hóspedes que ninguém usava fazia anos. Abri a porta do quarto de hóspedes. Cheiro de mofo bateu na cara. A cama estava sem lençol, coberta por um pano velho para proteger do pó. Janela fechada, cortina desbotada, uma cômoda no canto com espelho embaçado. Espera aqui, pedi. Fui buscar lençóis limpos, travesseiro, cobertor, tudo guardado no armário do corredor, cheirando a naftalina e tempo parado. Voltei e arrumei a cama enquanto ela ficava parada na porta, observando. Sacudi o lençol, estirei nos cantos, coloquei a fronha no travesseiro. Movimentos que eu via Maria fazer 1000 vezes. Mãos que não eram boas nisso, mas que faziam do jeito que dava. Pronto, anunciei, alisando o cobertor. Não é muito, mas... Tá perfeito, ela interrompeu. Sério, tá perfeito. Abri a janela. Ar fresco entrou, levando o mofo embora. O sol já estava laranja, baixo no horizonte. Sombras longas se estendiam pelo pasto. Algumas vacas pastavam perto da cerca. Ao longe, ouvi o mugido grave de um boi. Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto é ali, apontei. Pode bater na porta. Ou gritar mesmo. Eu acordo fácil. Ela assentiu, mas não olhou para mim. Olhava para a cama como se não acreditasse que ia dormir em cama de verdade. Clarice. Ela virou. Tranca a porta se quiser, para se sentir segura. Mas aqui você está segura, com tranca ou sem tranca. Eu sei, disse baixinho. Eu sinto. Saí e fechei a porta devagar. Fiquei parado no corredor, ouvindo. Ouvi os passos dela. O rangido da cama quando ela se deitou. Um suspiro longo, carregado. Desci para a cozinha. Precisava comer alguma coisa também, mas não tinha fome. O estômago estava embrulhado, a cabeça cheia demais. Fiz mais café. Sentei na mesa. A mesma mesa onde ela tinha comido há pouco. O prato dela ainda na pia, junto com o meu. Louça para lavar. Vida acontecendo de novo nessa casa morta. Quem era ele? O homem que ela tinha medo. O homem que deixava marcas no pescoço dela. O pai do bebê. Marido. Namorado. Algum tipo de monstro que se disfarçava de gente?
E como ela tinha ido parar pendurada naquele galho sobre os jacarés? Tinha caído? Tinha pulado tentando fugir? Alguém tinha jogado ela ali? As perguntas não tinham resposta. E forçar ela a responder não ia ajudar. Tinha visto o pânico nos olhos dela quando mencionei hospital, quando perguntei demais. Ela ia falar quando estivesse pronta. Se estivesse. O céu pela janela foi escurecendo. Laranja virou vermelho. Vermelho virou roxo. Roxo virou preto. As estrelas começaram a aparecer uma por uma, furos de luz num pano escuro. Lavei a louça. Sequei. Guardei. Varri a cozinha. Organizei o que já estava organizado. Mãos ocupadas, cabeça não. Lá fora, os grilos começaram o coro noturno. Sapos croavam perto do açude. Ao longe, um cachorro latia. Provavelmente do sítio do Zé Maria, 2 quilômetros ao sul. 10 da noite. 11. Meia-noite. Subi para o quarto. Passei em frente à porta do quarto de hóspedes. Nenhum som. Será que ela estava dormindo? Ou acordada, tensa, esperando algo ruim acontecer? Entrei no meu quarto. Tirei a bota, a camisa rasgada e suja do rio, a calça. Tomei banho rápido, água fria para acordar o corpo cansado. Vesti uma bermuda velha, camiseta limpa. Deitei na cama, mas não consegui dormir. O teto tinha uma mancha de umidade no canto, formato de uma nuvem, ou de um cavalo, ou de nada. Fiquei olhando, contando rachaduras, ouvindo a casa respirar. 2 da manhã, ouvi. Um grito abafado. Pulei da cama, coração disparado. Corri para o corredor descalço. A porta do quarto dela estava entreaberta, luz apagada. Clarice? Silêncio. Empurrei a porta devagar. Ela estava sentada na cama, abraçada aos joelhos, tremendo. Mesmo no escuro, via o corpo dela sacudindo. O que foi? Entrei, acendendo a luz do corredor para não assustar. Você tá bem? Pesadelo. A voz saiu engasgada. Foi só pesadelo. Me aproximei devagar, sentando na beirada da cama, mantendo distância. Quer conversar? Ela sacudiu a cabeça, cabelo grudado no rosto molhado de suor, ou de lágrimas, ou dos dois. Quer água? Assentiu. Desci, peguei um copo de água gelada, subi de volta. Ela tomou tudo num gole só, as mãos tremendo tanto que quase derrubou. Obrigada. Peguei o copo vazio. Fiquei ali, sem saber se devia ir ou ficar. Juvenal. Sim? Você pode... Parou. Respirou fundo. Você pode ficar? Só até eu dormir de novo. Eu sei que é pedir demais, mas eu... posso. Não deixei ela terminar. Não precisava. Peguei a cadeira que estava no canto, trouxe para o lado da cama. Sentei, encostando na parede. Vou ficar aqui. Pode dormir. Ela se deitou devagar, puxando o cobertor até o queixo. Os olhos me acompanhando. Olhos de criança com medo do escuro. Olhos de quem já viu coisa demais. Ele estava no pesadelo, sussurrou. Me achando, me pegando de volta. Era só sonho. Mas vai acontecer de verdade. Ele vai me achar. Sempre acha. Quantas vezes você fugiu? Silêncio longo. 3. 3 vezes. E 3 vezes ele tinha achado. 3 vezes tinha levado ela de volta. Para quê? Para isso. Para as marcas no pescoço. Para o medo nos olhos. Para a prisão sem grades. Dessa vez vai ser diferente, falei. E não sei se acreditava ou se só queria acreditar. Por quê? Porque dessa vez você não tá sozinha. Ela me olhou. Realmente me olhou. Como se estivesse vendo pela primeira vez. Você mal me conhece. Por que faria isso? A mesma pergunta de antes, mas agora, no meio da noite, no escuro, parecia diferente, mais pesada, mais verdadeira. Minha mulher morreu faz 3 anos. Comecei devagar. Câncer, 4 meses do diagnóstico até o fim. Eu fiz tudo o que pude. Vendi gado, peguei empréstimo, levei em todo médico que prometia cura. Nada adiantou. Pausei. Engoli seco. Passei 3 anos me culpando, achando que se tivesse feito mais, diferente, melhor,
Olhei para ela. Hoje eu te vi pendurada naquele galho e eu podia fazer algo. Pela primeira vez em 3 anos, eu podia realmente fazer diferença. Então fiz. As lágrimas dela corriam silenciosas pelo rosto, molhando o travesseiro. Lamento pela sua esposa. Eu também. Ela era bonita. Olhou para o vestido azul jogado na cadeira. Nas fotos, era. Por fora e por dentro. Ela teria gostado de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei em Maria, no coração dela que não cabia no peito. Na forma como ela recolhia cachorro de rua, gato abandonado, qualquer coisa que precisasse de cuidado. Ela teria te adotado no primeiro segundo, respondi, e era verdade. Clarice sorriu. Pequeno, triste, mas sorriso. Durma, pedi. Tô aqui. Ninguém vai te machucar. Promete? Prometo. Ela fechou os olhos. A respiração foi desacelerando aos poucos, os ombros relaxando, o rosto perdendo a tensão. 15 minutos depois, estava dormindo. Fiquei ali, sentado na cadeira dura, encostado na parede fria, olhando ela dormir. A barriga subindo e descendo. O bebê lá dentro, alheio a tudo, crescendo, esperando o momento de chegar num mundo que já tinha machucado a mãe dele antes mesmo dele nascer. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de monstro marca o pescoço de uma mulher grávida? Que tipo de covarde faz alguém preferir se jogar num rio cheio de jacarés a continuar do lado dele? Senti raiva. Raiva fria, pesada, do tipo que eu não sentia fazia tempo. Raiva que queimava, mas não explodia, que assentava e endurecia. Se ele viesse, se esse homem aparecesse aqui procurando ela. Bem, essa era minha terra, minha casa, minhas regras. E uma das minhas regras era simples: ninguém machuca os meus. Clarice não era minha, não era nada meu. Era uma estranha que eu tinha tirado de um rio poucas horas atrás, mas estava sob meu teto, comendo minha comida, vestindo roupa da minha esposa falecida, dormindo no meu quarto de hóspedes. E isso significava alguma coisa, significava proteção, significava cuidado, significava que eu não ia deixar nada de ruim acontecer, não de novo, não enquanto eu pudesse fazer algo. Fiquei ali a noite toda, sentado naquela cadeira, vigiando o sono dela, as costas doendo, o pescoço travando. Não me importei. Pela primeira vez em 3 anos, tinha um propósito além de acordar, trabalhar e esperar o dia seguinte. Tinha alguém para proteger. E isso, descobri, fazia toda a diferença. Continue 06.03 Architected Narrative Progression with Emotional Depth and Sensory Details. Usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 4, Noite de Vigília, e preciso avançar para o capítulo 5. Seguindo a estrutura sugerida no documento, introdução, fazendeiro na fazenda, rotina marcada pela solidão, encontro inesperado, alguém vulnerável na estrada ou em situação urgente. Primeiro vínculo, desconfiança e conexão inicial. Aflição crescente. A situação se complica. Estamos começando isso. Agora preciso desenvolver mais a aflição crescente. Elementos a incluir. Revelações sobre quem é ele e o que ela sofreu. Tensão crescente com possibilidade dele aparecer. Vínculo se aprofundando entre Juvenal e Clarice. Detalhes sensoriais fortes. Diálogos realistas e emocionais. Mostrar a transformação gradual de Juvenal. O capítulo 5 deve focar em o dia seguinte, rotina começando a se ajustar. Clarice se abrindo mais. Revelações dolorosas sobre o passado dela. Juvenal tomando decisões sobre como protegê-la, sinais de perigo se aproximando ou tensão. Crescente, vou manter o tom emocional, narrativa em primeira pessoa, descrições sensoriais fortes e o ritmo adequado. Capítulo 5, verdades que doem, o sol nasceu como sempre nasce. Devagar, pintando o céu de laranja e rosa, espantando as estrelas uma por uma.
Os galos cantaram, as vacas mugiram querendo ordenha. A fazenda acordou pedindo trabalho, mas eu continuava sentado naquela cadeira. As costas gritavam de dor, o pescoço estava travado, as pernas formigavam. Não me importei. Clarice dormia tranquila agora, a respiração calma, o rosto relaxado. Tinha passado a noite inteira sem acordar de novo depois daquele pesadelo. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela e bateram no rosto dela, vi ela se mexer, virar de lado, abrir os olhos devagar, piscando contra a claridade. Me viu sentado ali e se assustou, sentando rápido na cama. Você ficou a noite toda? Disse que ia ficar até você dormir. Mas eu já estava dormindo faz horas. Dei de ombros, levantando da cadeira com dificuldade. Tudo doía. 52 anos não perdoam noite em claro, em cadeira de madeira. Vou fazer café, anunciei, saindo antes que ela pudesse discutir. Desci para o térreo, acendi o fogão, coloquei água para ferver. Moí o café, o cheiro forte preenchendo a cozinha silenciosa. Peguei ovos, linguiça, pão que eu mesmo tinha feito 2 dias atrás. Ia fazer um café da manhã de verdade. Enquanto fritava a linguiça, ouvi ela descendo a escada, devagar, segurando no corrimão, a barriga pesada desequilibrando ela. Apareceu na porta da cozinha, ainda com o vestido azul de Maria, cabelo bagunçado de quem dormiu bem pela primeira vez em muito tempo. Bom dia, cumprimentei. Bom dia. Senta, café tá quase pronto. Ela obedeceu, sentando na mesma cadeira de ontem. Observou eu cozinhando. Virar a linguiça, quebrar os ovos na frigideira, cortar o pão. Você cozinha bem, comentou. E Maria cozinhava melhor, mas aprendi o básico depois que ela se foi. Homem sozinho ou aprende ou passa fome. Ela cozinhava o quê? A pergunta era simples, mas carregava algo mais. Curiosidade genuína. Vontade de saber sobre a mulher cujo vestido ela usava, cujo quarto ela dormia. Tudo. Respondi colocando a comida nos pratos. Mas a especialidade dela era galinhada. Fazia num tacho de barro enorme, deixava cozinhando por horas. Cheiro tomava conta da casa inteira. Pausei, lembrando. Domingo ela sempre fazia, chamava os peões, as famílias deles, a mesa ficava cheia, casa ficava cheia, barulho, risada, vida. E agora... Agora eu como sozinho, peões comem nas casas deles, casa fica vazia. Coloquei o prato na frente dela, sentei com o meu. Você sente falta? Não era pergunta. Todo dia. Comemos em silêncio por alguns minutos. Ela comia devagar agora, sem a fome desesperada de ontem. Mastigando direito, aproveitando. Juvenal, levantei os olhos. Eu preciso te contar. Ela pausou, os dedos apertando o garfo. Sobre ele, sobre tudo. Não precisa se não quiser. Mas eu quero. Você merece saber. Você me salvou, me acolheu. Ficou a noite toda numa cadeira me vigiando. Eu quero que você saiba. Pousei o garfo. Esperei. Ela respirou fundo. As mãos tremiam. Colocou elas no colo, entrelaçando os dedos. O nome dele é Wagner. Conheci ele faz 2 anos, num bar em Goiânia. Eu trabalhava de garçonete. Ele era cliente regular. A voz dela saiu controlada demais, como se tivesse ensaiado. Bonito, charmoso, bem vestido. Dizia que tinha empresas, gado, terras. Me chamava de princesa. Disse que ia me tirar daquela vida, me dar tudo que eu merecia. Parou. Bebeu água. Continuou. No começo foi bom. Ele pagava restaurante caro, me dava roupa, perfume, joia. Me levou para morar com ele num apartamento grande. Disse que eu não precisava mais trabalhar, que ia cuidar de mim. Riu amargo. Eu achei que tinha ganhado na loteria. Menina pobre de periferia, sem família, sem nada. E de repente tinha tudo. Quando começou a mudar? 3 meses depois que fui morar com ele. Começou pequeno, reclamando da minha roupa, dizendo que estava muito curta, muito decotada. Depois foi o celular, queria ver com quem eu conversava. Então foi às saídas.
Não podia mais sair sozinha, nem para a padaria. A voz tremeu. Aí veio a primeira vez. Meu maxilar travou. Ele te bateu? Ela assentiu devagar. Não, porque eu tinha conversado com o porteiro do prédio. Só conversado. Bom dia, boa tarde. Wagner viu pelas câmeras. Quando subiu, me empurrou contra a parede, apertou meu pescoço, disse que eu era dele, que ninguém mais podia nem olhar para mim. As marcas no pescoço dela agora faziam sentido. Pedi desculpa, continuou. Chorei, implorei. Ele parou, me abraçou. Disse que era porque me amava demais, que não aguentava a ideia de me perder. Eu acreditei. Olhou para baixo, envergonhada. Eu sempre acreditava. Você fugiu 3 vezes. Primeira vez foi 6 meses depois. Esperei ele viajar, peguei dinheiro que tinha escondido, fui para Anápolis. Fiquei numa pensão barata. Ele me achou em 2 dias. Passou a mão na barriga. Segunda vez foi quando descobri que estava grávida. Achei que ia ficar pior com o bebê. Fugi para Goiás Velho, fiquei com uma conhecida. Ele achou em 1 semana. Dessa vez, voz sumiu. Dessa vez o quê, Clarice? Dessa vez ele bateu tanto que eu perdi o sangue por 3 dias. Médico disse que quase perdi o bebê. Wagner chorou, pediu perdão. Disse que nunca mais, que ia mudar, que ia ser bom pai. Lágrimas desciam agora. Eu fiquei, de novo, porque eu não tinha para onde ir. Porque ele jurou que tinha mudado. Porque eu sou burra. Você não é burra. Você está sobrevivendo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. A terceira vez foi tem 4 dias. Ele chegou bêbado, querendo... Parou. Eu disse que não, que o médico tinha dito para não fazer certas coisas por causa do bebê. Ele não ligou. Eu resisti. Ele me jogou no chão, chutou minha barriga, senti o sangue ferver. As mãos fecharam em punhos debaixo da mesa. Esperei ele dormir, continuou, a voz fria agora. Peguei só a roupa do corpo e fugi. Sem dinheiro, sem documento, sem nada. Andei a noite inteira. Peguei carona com um caminhoneiro até Gurupi. De Gurupi vim a pé, pegando carona quando dava. Ontem de manhã estava numa estrada de terra, perdida. Um carro passou, parou. Era ele. Meu estômago gelou. Wagner? Ele. Não sei como me achou tão rápido. Disse que tinha rastreador no meu celular, mas eu tinha deixado o celular lá. Não sei, mas ele me encontrou. Tremeu toda. Tentou me fazer entrar no carro. Eu corri. Ele correu atrás. Cheguei na beira do rio, ele estava vindo. Eu vi o galho. Pensei que se eu descesse pelo galho, atravessasse o rio do outro lado, pensei que dava para fugir. E você caiu. Escorreguei. O galho estava molhado, eu estava com pressa. Caí, consegui me agarrar. E aí vieram os jacarés. E eu não conseguia subir. E Wagner estava gritando lá de cima, dizendo que quando eu caísse ele ia pegar o bebê e me deixar morrer. E eu só queria que acabasse, soluçou. Eu queria cair. Queria que os jacarés acabassem com aquilo de uma vez. Me levantei da cadeira, contornei a mesa, ajoelhei ao lado dela. Peguei as mãos finas e geladas dela entre as minhas. Escuta bem o que eu vou te falar. A voz saiu firme. Você não vai voltar para ele. Nunca. Não importa o que aconteça. Não importa o que ele faça. Você está segura aqui, entendeu? Mas ele vai vir, ele sempre vem. Então que venha. E vai ver o que acontece quando tenta levar alguém da minha propriedade contra a vontade. Ela me olhou com olhos enormes, querendo acreditar, mas com medo de acreditar. Você não sabe do que ele é capaz. E ele não sabe do que eu sou capaz. Ficamos assim por um momento. Ela olhando para mim. Eu olhando para ela. 2 estranhos que o destino tinha jogado juntos de forma violenta, mas que agora estavam conectados por algo mais forte que tempo ou conhecimento. Estávamos conectados pela necessidade dela de proteção e pela minha necessidade de proteger.
Primeiro, falei levantando, você precisa de documento novo, certidão de nascimento, RG, CPF, tudo. Wagner não pode te rastrear. Mas como? Ele tem todos os meus documentos? Eu conheço gente, vou dar um jeito. E se ele aparecer aqui? Meus peões são leais, vão me avisar se virem carro estranho. A propriedade é grande, mas tem só 3 entradas. Vou colocar gente vigiando. Ele tem arma? Eu também. A simplicidade da resposta pareceu acalmar ela um pouco. Você está fazendo tudo isso por mim? Sussurrou. Eu não entendo por quê. Já te disse, porque posso, porque você precisa e porque... Pausei, procurando as palavras. Porque faz 3 anos que eu tô morto por dentro. E ontem, quando te vi naquele galho, alguma coisa acordou. Alguma coisa que eu achei que tinha morrido com Maria. O quê? O desejo de fazer diferença, de importar, de ter um motivo para acordar além da obrigação. Ela se levantou, desajeitada com a barriga, e me abraçou. Forte, desesperado, como quem se agarra à única tábua no meio do naufrágio. Fiquei tenso primeiro. Não estava acostumado. 3 anos sem abraço, sem contato, sem nada. Depois relaxei. Retribuí. Deixei ela chorar no meu peito, molhando a camisa, soltando 3 anos de dor, medo, solidão. Fiquei ali, abraçando aquela menina grávida que eu mal conhecia, mas que de alguma forma já fazia parte da minha vida. Lá fora, o dia continuava claro e bonito. Sol forte, céu azul, pássaros cantando. Mas alguma coisa tinha mudado. Uma tempestade se aproximava. E quando Wagner viesse, porque ele viria, disso eu tinha certeza, não ia encontrar a menina frágil e sozinha que ele estava acostumado. Ia encontrar ela protegida. Ia encontrar ela com um fazendeiro velho, teimoso e furioso do lado. E ia descobrir que algumas coisas não se tira de alguém sem pagar um preço alto. Muito alto. Continue Z06, 07 Plotted, Narrative, Continuation with Tension and Character Development. O usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 5 e a narrativa está se desenvolvendo bem. Clarice revelou sua história com Wagner, o homem violento que a persegue. Juvenal prometeu protegê-la. Agora preciso desenvolver o próximo capítulo mantendo a tensão, mostrando os preparativos de Juvenal para proteger Clarice e possivelmente começar a mostrar sinais de que Wagner está se aproximando. De acordo com as diretrizes, narrativa em primeira pessoa, Juvenal, tom emocional crescente, detalhes sensoriais fortes, diálogos curtos e realistas, tensão crescente, preparar para a virada decisiva, manter verossimilhança. Vou focar em Juvenal, tomando medidas práticas para proteger Clarice, momentos de conexão entre eles, sinais sutis de perigo se aproximando, desenvolvimento da gravidez de Clarice. Ela está com quase 8 meses. A transformação emocional de Juvenal. Capítulo 6. Preparativos. Soltei. Clarice devagar. Ela limpou o rosto com as mãos envergonhada. Desculpa, eu não queria... Não pede desculpa. Você precisava. Ela assentiu, voltando para a cadeira, passando a mão na barriga num gesto que já me era familiar. Fazia isso toda hora, como se estivesse dizendo para o bebê que estava tudo bem, que a mãe estava cuidando. Termina de comer. Pedi. Depois vou te mostrar a fazenda. Você precisa conhecer o lugar. Precisa saber para onde correr se precisar. Você acha que ele vem? Acho. Homem como esse não desiste fácil. E se ele já te achou 3 vezes? Não terminei. Não precisava. Terminamos o café em silêncio. Eu pensando, planejando, ela quieta, olhando pela janela para a paisagem que ainda não conhecia de verdade. Lavei a louça. Ela quis ajudar, mas não deixei. Ainda estava machucada, cansada, grávida de 8 meses. Precisava descansar, não trabalhar. Vem, chamei. Vamos lá fora. Saímos pela porta da cozinha. O sol já estava alto, quente, secando o orvalho da madrugada.
cheiro de capim, terra, esterco, cheiro de fazenda, cheiro de casa. Clarice parou na varanda, olhando tudo, os pastos se estendendo até onde a vista alcançava, o gado espalhado, pastando tranquilo, as cercas, as árvores antigas, o açude brilhando ao longe e, além de tudo, a linha escura da mata que marcava o rio. É grande, murmurou. 240 alqueires. Herdei do meu pai, ele do pai dele. Tá na família faz quase 100 anos. E você cuida de tudo sozinho? Tenho 3 peões fixos, mais uns temporários quando precisa, mas a terra é minha responsabilidade, sim. Andamos devagar, eu ajustando o passo ao dela. Passei na estrebaria primeiro, peguei o trovão, montei, estendi a mão para ela. Vem, montada é mais fácil. Ela hesitou, olhando para o cavalo alto. Eu nunca montei. Primeira vez para tudo. Vem. Puxei ela com cuidado, sentando ela na frente de novo, igual ontem. Mas hoje era diferente. Hoje não era resgate, era apresentação. Era mostrar para ela o lugar que agora era abrigo. Cavalgamos pela propriedade toda. Mostrei os limites, as 3 entradas que eu tinha mencionado. A porteira principal na estrada de terra, a passagem estreita perto do córrego ao norte, a cerca quebrada nos fundos que dava para o pasto do vizinho. Essas são as únicas formas de entrar de carro, expliquei. A pé dá para entrar por qualquer lugar, mas de carro, só aqui. E você vai vigiar as 3? Vou colocar gente vigiando, começando hoje. Passamos pelas casas dos peões, 3 casas simples, bem cuidadas, com horta nos fundos e galinheiro do lado. Parei na primeira. Espera aqui, pedi desmontando. Bati na porta. Quem abriu foi o Davi, meu peão mais antigo. 50 anos, forte como um touro, trabalhava comigo fazia 20. Tinha lutado no passado, boxe amador, mãos grandes como pás. Bom dia, patrão, cumprimentou surpreso. Nunca ia na casa dele de manhã cedo. Bom dia, Davi, preciso conversar, é sério. O rosto dele mudou, ficou atento. Aconteceu algo? Tô com uma moça lá em casa, grávida, fugindo de um homem violento que vai vir atrás dela. Preciso de ajuda para proteger ela. Davi olhou para o trovão, viu Clarice sentada, acenou para ela. Olhou de volta para mim. Pode contar comigo, patrão, sabe disso. Preciso que você e os outros se revezem vigiando as entradas da fazenda. Qualquer carro estranho, qualquer movimento diferente, você me avisa. Entendeu? Entendi. Como é esse homem? Não sei ainda, mas quando eu souber, te passo descrição, placa de carro, tudo. Por enquanto, fica de olho em qualquer estranho. Pode deixar. Vou falar com o Tonho e o Zeca também. Obrigado. Patrão, fala. A moça, ela tá segura aqui. A gente não vai deixar nada acontecer. Senti um peso sair do peito. Davi era homem de palavra. Se disse que ia proteger, ia proteger. Eu sei. Por isso te chamei primeiro. Voltei pro cavalo, montei, tocamos adiante. Visitei as outras 2 casas. Tonho, 28 anos, alto e magro, bom atirador. Zeca, 35. Casado, pai de 3, tinha servido o exército. Bons homens. Homens leais. Expliquei a situação para cada um. Simplificado, sem detalhes demais. Só o necessário. Moça em perigo, homem violento vindo atrás, precisava de proteção. Nenhum questionou. Nenhum hesitou. Apenas aceitaram. Isso era o interior. Aqui a gente não perguntava muito. Se o patrão pedia ajuda, ajudava. Se alguém precisava de proteção, protegia. Simples assim. Voltamos para casa quando o sol já passava do meio-dia. Clarice estava cansada, apoiava mais peso em mim. A gravidez pesava. Vai descansar, ordenei quando desmontamos. Deita um pouco. E você? Tenho que fazer umas ligações. Vou resolver essa questão dos seus documentos. Juvenal? Sim? Obrigada. De novo, por tudo. Apenas acenei. Palavras não eram necessárias. Ela subiu para casa. Eu fui para o escritório, uma salinha pequena nos fundos onde guardava a papelada da fazenda.
Peguei o telefone fixo, disquei um número que não discava fazia anos. 3 toques, 4. Alô? Cláudio, é o Juvenal. Silêncio surpreso do outro lado. Juvenal Cardoso, faz quanto tempo, irmão? Cláudio era amigo dos tempos de escola, advogado agora, escritório em Goiânia, gente bem relacionada, gente que conhecia gente. Preciso de um favor, fui direto. Pode falar. Expliquei a situação, resumida. Clarice, documentos perdidos, precisava de ajuda para tirar segunda via sem levantar suspeita, sem aparecer no sistema onde Wagner pudesse rastrear. Cláudio ouviu em silêncio. Isso que você está pedindo não é bem dentro da lei, Juvenal. Eu sei. Pode dar problema. Eu sei disso também. Por que você está fazendo isso? Quem é essa moça para você? Boa pergunta. Quem era Clarice para mim? Uma estranha que eu tinha tirado de um rio ontem. Nada mais. Ou tudo mais. É alguém que precisa, respondi. E eu posso ajudar. Cláudio suspirou do outro lado. Você sempre foi teimoso, Juvenal, desde criança. Quando decidia algo, não tinha quem mudasse sua cabeça. Então, vai ajudar ou não? Vou ver o que posso fazer, mas vai levar tempo, pelo menos 2 semanas. Quanto tempo ela tem de gravidez? Quase 8 meses. Então é melhor eu correr. Se ela tiver o bebê sem documento, complica mais ainda. Corre então. Vou precisar de uma foto dela. E alguns dados. Nome completo, data de nascimento, nome dos pais, cidade de nascimento. Te mando ainda hoje. Juvenal. Sim? Você tem certeza disso? Se esse homem for realmente perigoso? Por isso mesmo. Tá bem. Vou começar a trabalhar nisso. Mas você me deve uma grande. Eu sei e vou pagar. Desliguei. Fiquei sentado na cadeira velha do escritório, olhando pela janela para a fazenda lá fora. Minha vida tinha sido tranquila, previsível. Acordar, trabalhar, dormir, repetir até morrer. Agora tinha uma menina grávida na minha casa, um homem violento que ia vir atrás dela, e eu estava pedindo favores ilegais para falsificar documentos. Maria teria ficado chocada, ou teria aprovado completamente. Provavelmente as 2 coisas ao mesmo tempo. Levantei, subi as escadas silencioso. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. Expirei. Clarice dormia de lado, abraçada no travesseiro, a barriga grande fazendo uma curva sob o cobertor. O rosto tranquilo, sem as linhas de tensão, dormindo de verdade, descansando de verdade. Fechei a porta com cuidado, desci. Preparei almoço, arroz, feijão, bife, salada. Deixei tudo tampado, mantendo quente. Ela ia acordar com fome. Sentei na varanda com uma xícara de café, olhando a tarde avançar. Nuvens começavam a se formar no horizonte, cheiro de chuva no ar. Ia chover à noite. Boa chuva. A terra precisava. Os peões já estavam posicionados. Davi na porteira principal. Tonho na passagem do córrego. Zeca nos fundos, revezariam durante a noite, ninguém entraria sem eu saber. Mas e se Wagner viesse a pé? E se viesse pela mata, pelo rio, por algum lugar que eu não estava pensando? Levantei, entrei em casa, subi para o quarto. Abri o armário, peguei a espingarda calibre 12 que ficava guardada lá. Arma do meu pai, passou para mim quando ele morreu. Bem cuidada, limpa, lubrificada. Peguei também a caixa de munição. Desci, deixei a espingarda apoiada na parede da sala, atrás da porta. Fácil de pegar, fora da vista. Esperar. Só isso que restava agora. Esperar Wagner cometer o erro de aparecer. E quando aparecesse, ia descobrir que Clarice não estava mais sozinha e indefesa. Estava em território protegido. Estava em casa. E casa a gente defende. Contudo, continue 06 to 12 plotted narrative progression with emotional depth and mounting tension. O usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 6 e já estabelecemos.
Clarice contou sua história completa sobre Wagner Juvenal e está preparando a defesa da fazenda. Os peões estão posicionados vigiando documentos sendo providenciados. A tensão está aumentando. Agora preciso desenvolver mais. O relacionamento entre Juvenal e Clarice se aprofundando. Mais detalhes do dia a dia, rotina se estabelecendo. Talvez algum momento de maior conexão emocional. Preparação para o confronto iminente. Mostrar a gravidez avançada. O bebê mexendo. Clarice começando a relaxar um pouco mais, Juvenal continuando sua transformação emocional. Vou criar momentos íntimos, não românticos, mas de conexão humana, diálogos profundos e aumentar a tensão gradualmente. Preciso manter o tom emocional, os detalhes sensoriais e a narrativa em primeira pessoa. Capítulo 6. Preparativos. Continuação. Clarice desceu perto das 3 da tarde, cabelo bagunçado ainda com marcas do travesseiro no rosto, vestido azul amassado, mas os olhos mais descansados que antes. Dormi demais, disse envergonhada. Dormiu o que precisava. Vem comer. Esquentei a comida de novo. Ela comeu devagar, com apetite bom, sinal de que o corpo estava se recuperando. Os peões... Começou entre uma garfada e outra. Eles sabem sobre mim? Sabem o necessário, que você está aqui, que está em perigo, que vão te proteger, nada mais. E eles não vão pensar mal de você me abrigar assim, sozinha, na sua casa? A pergunta me pegou de jeito. Não tinha pensado nisso. Realmente, o que as pessoas iam pensar? Fazendeiro viúvo, sozinho fazia 3 anos, de repente com uma menina jovem e grávida morando na casa. Que pensem o que quiser, respondi. Eu sei a verdade. Você sabe. O resto não importa. Ela sorriu pequeno, diferente dos sorrisos tristes de antes. Esse tinha um pouco de calor. Maria teve sorte, disse baixinho. Por quê? Por ter um homem como você. Não soube o que responder. Baixei os olhos para o prato. Às vezes acho que fui eu que tive sorte, murmurei. Ela era boa demais para mim. Sempre foi. Ela escolheu você. Isso tem que significar que você também era bom para ela. Olhei para Clarice. 20 anos, grávida, fugindo de um monstro, sem nada seu no mundo. E ainda assim tinha sabedoria que muita gente mais velha não tinha. Você é mais forte do que pensa, falei. Não me sinto forte. Força não é não ter medo. É ter medo e continuar mesmo assim. Você fugiu 3 vezes. Isso é força. E voltei 3 vezes. Mas fugiu de novo, e dessa vez vai ser diferente. Ela passou a mão na barriga. Precisa ser, por ele. É menino? Não sei, não fiz ultrassom. Wagner não deixava eu ir no médico sozinha e com ele junto, parou. Preferi não saber, mas sinto que é menino. Escolheu o nome? Se for menino, Miguel. Se for menina, Helena. Bons nomes. Miguel era meu avô, único parente que prestou. Morreu quando eu tinha 7. Helena é só bonito. Terminamos a refeição. Ela ajudou a lavar a louça dessa vez. Insistiu. Disse que não podia ficar parada o tempo todo, que ia enlouquecer. Trabalhamos lado a lado na pia. Eu lavava, ela secava. Simples, doméstico, normal. Mas nada disso era normal. Nada do que estava acontecendo fazia sentido se eu parasse para pensar muito. Uma estranha na minha casa, peões armados vigiando as entradas, espingarda atrás da porta, documentos falsos a caminho. E ainda assim, parecia certo. Posso te perguntar uma coisa? A voz dela me tirou dos pensamentos. Pode. Por que você nunca hesitou? Por que você nunca arrumou outra pessoa depois que Maria morreu? 3 anos é muito tempo sozinho. Guardei o último prato, sequei as mãos no pano. Tentei, admiti. Primeiro ano, algumas pessoas tentaram me apresentar gente. Viúvas, separadas, amigas de amigas. Fui em 2 jantares.
Foi horrível. Por quê? Porque eu ficava comparando. Essa não ri igual a Maria. Essa não cheira igual. Essa não fala igual. Não era justo com elas e não era justo comigo. Então parei de tentar. E se sente sozinho. Todo dia. Mas solidão você aprende a carregar. Vira companhia ruim, mas companhia. Ela apoiou a mão na barriga de novo. Dessa vez fez uma careta. Tá tudo bem? Perguntei rápido. Tá. É só ele chutando. Tá agitado hoje. Posso... Parei sem saber se devia perguntar. Posso sentir? Ela olhou surpresa. Depois assentiu. Pode. Estendi a mão devagar. Ela pegou e colocou na barriga dela, em cima do vestido. Fiquei ali, parado, esperando. Então senti. Um chute. Pequeno, mas definido. Uma vida se mexendo lá dentro. Um ser humano que ainda nem tinha nascido, mas já estava ali, brigando, se fazendo presente. Meus olhos arderam. Tirei a mão rápido. Desculpa, murmurei. Não precisa desculpar. Ela tocou meu braço. Você queria ter filhos com Maria? A pergunta doeu, mas era dor antiga, já cicatrizada na maior parte. Queria. Tentamos por anos, nunca veio. Fizemos exame, os dois. Eu podia, ela não. Algum problema no útero que nenhum médico soube resolver. Respirei fundo. Ela sofria com isso. Achava que estava me decepcionando. Eu dizia que não, que ela era suficiente, que não precisava de mais nada. Mas ela queria. Queria muito. Sinto muito. Já passou, faz parte. Mas não tinha passado. Não realmente. Sentir aquele bebê chutando tinha aberto algo que eu mantinha trancado. Juvenal, sim. Quando o Miguel nascer, ou a Helena, você aceita ser o padrinho? Fiquei sem palavras. Boca aberta, cérebro travado. Clarice, você mal me conhece. Conheço o suficiente. Você me salvou, me protegeu, me deu comida, casa, segurança. Os olhos dela marejaram. Minha família nunca fez nada disso. Nunca tive pai. Mãe morreu quando eu era pequena. Fui criada por tios que não queriam eu ali. Essa criança vai precisar de referência boa. De alguém que mostre como o homem de verdade age. Eu não sei se sou bom exemplo. É o melhor que eu conheço. A sinceridade na voz dela me desarraçou. Aquela menina de 20 anos me via como herói quando eu só tinha feito o mínimo, o que qualquer pessoa decente faria. Mas ela tinha razão numa coisa: muita gente não era decente. Muita gente passaria direto, viraria a cara, se omitiria. Seria uma honra, falei, a voz rouca. Aceito. Ela me abraçou, de novo, mas diferente de antes. Não era desespero agora, era gratidão, era conexão, era reconhecimento de que algo tinha se formado entre nós. Não amor romântico, nem família de sangue, mas família escolhida. Família que a vida força sobre você e que você aceita porque sabe que é certo. Ficamos assim por um momento. Depois ela se afastou, limpando os olhos. Você é um homem bom, Juvenal Cardoso. Sou só um fazendeiro velho tentando fazer a coisa certa. Isso já é mais que muita gente. À noite, choveu como tinha previsto. Chuva forte, trovões sacudindo a casa, relâmpagos iluminando o pasto. Clarice desceu assustada no primeiro trovão. Estava acostumada com apartamento, não com casa velha que range e geme quando a tempestade bate. É normal, acalmei sentado na sala com café. Casa antiga faz barulho, mas é segura, tá de pé faz 80 anos, não vai cair agora. Ela sentou no sofá, puxando as pernas, abraçando os joelhos o quanto a barriga deixava. Posso ficar aqui? Claro. Ficamos na sala ouvindo a chuva. Eu no sofá, ela na poltrona, sem falar muito, só existindo no mesmo espaço. Juvenal, se Wagner vier... Parou. Se ele vier e você tiver que escolher entre me proteger e se machucar, você me promete que vai se proteger primeiro? Olhei para ela. Não posso prometer isso. Por favor, eu não quero que você se machuque por minha causa. Tarde demais. Já decidi.
E quando eu decido algo, não volto atrás. Ela ficou quieta. Depois sussurrou. Teimoso. Sempre fui. A chuva continuou. Forte, violenta, lavando tudo, purificando a terra, renovando. Às 2 da manhã, Clarice dormiu ali mesmo na poltrona. Respiração pesada, boca entreaberta. Peguei o cobertor que estava no sofá e cobri ela com cuidado. Ela se mexeu, mas não acordou. Fiquei ali mais um pouco, sentado, vigiando o sono dela, ouvindo a chuva, pensando em tudo que tinha mudado em 2 dias. 2 dias atrás, eu era um homem morto por dentro, indo pelos movimentos, existindo sem viver. Agora, tinha um propósito, uma missão, alguém dependendo de mim. E isso, descobri, era o que eu precisava. Não para esquecer Maria, nunca ia esquecer, mas para honrar ela, para continuar sendo o homem que ela tinha amado, o homem que fazia a coisa certa mesmo quando era difícil, mesmo quando era perigoso. Lá fora, a tempestade rugia, mas aqui dentro, pela primeira vez em 3 anos, eu me sentia completo. Continue 06.4 Orchestrated Narrative, Tension Through Character Development and Approaching Confrontation. Vou continuar a história mantendo a tensão crescente. Wagner precisa aparecer em breve, mas vou construir mais um capítulo preparando o confronto, mostrando a rotina se estabelecendo, a ligação entre Juvenal e Clarice se fortalecendo e sinais de que Wagner está se aproximando. Preciso mostrar alguns dias passando, desenvolver mais a relação entre Juvenal e Clarice, criar sinais de perigo se aproximando, aumentar a tensão, preparar para o confronto no próximo capítulo. Vou manter o tom emocional, os detalhes sensoriais, diálogos realistas e a atmosfera brasileira do interior. Capítulo 7. A calma. Antes. Os dias que seguiram formaram uma rotina estranha. Estranha porque era nova. Estranha porque parecia natural algo que não deveria ser. Clarice acordava cedo, antes de mim às vezes. Descia para a cozinha, fazia café. No começo tentei impedir, dizia que ela precisava descansar. Ela ignorou. Disse que ficar parada a deixava louca, que precisava se sentir útil. Aprendi a não discutir. Quando Clarice decidia algo, teimosa que nem mula, não adiantava argumentar. Comíamos juntos, café da manhã, almoço, janta. A mesa que passou 3 anos vazia agora tinha 2 pratos, 2 xícaras, 2 vozes. Ela falava sobre coisas pequenas. O bebê que mexia cada vez mais, as dores nas costas. Vontade de comer coisas estranhas, goiaba com sal, banana com farinha, combinações que faziam eu torcer o nariz, mas que eu comprava mesmo assim quando ia na cidade. Eu falava da fazenda, do gado que precisava vacinar, da cerca que precisava consertar, do trator que estava dando problema de novo, conversas normais, vida normal, exceto que não era, porque de hora em hora eu olhava para as entradas da fazenda. Porque os peões continuavam vigiando em turnos, porque a espingarda continuava atrás da porta, porque toda vez que eu via motor de carro ao longe, meu corpo tensionava, pronto. Quinta-feira à tarde, uma semana depois que Clarice chegou, Cláudio ligou. Juvenal, consegui. Os documentos, segunda via de certidão de nascimento, pedido de RG e CPF já encaminhado. Tudo em nome dela, mas sem rastro que ligue ao sistema comum, usando um jeito, digamos, alternativo. Quanto tempo até ficar pronto? RG e CPF chegam em 10 dias. Certidão já está pronta, posso mandar por Sedex hoje mesmo. Manda. E Cláudio? Sim? Obrigado. Sério, eu te devo. Sim, deve, e vou cobrar. Mas, Juvenal, como tá a moça? Bem, melhor. Comendo direito, descansando, o bebê tá ativo. E o homem? Apareceu? Ainda não. Tomara que não apareça. Mas se aparecer, você toma cuidado, ouviu? Não faz loucura. Vou fazer o que precisar fazer. É disso que eu tenho medo. Desliguei. Subi para contar para Clarice.
Ela estava no quarto, dobrando roupas que eu tinha comprado para ela na cidade. Calças de gestante, blusas largas, vestidos confortáveis. Nada muito caro, mas limpo, novo, dela. Notícias, anunciei da porta. Ela olhou, esperançosa. Os documentos? Chegam em 10 dias. Certidão vem antes. Vi o alívio no rosto dela. As mãos pararam de dobrar a roupa, foram para o peito. De verdade? De verdade. Você vai ter identidade de novo. Identidade que Wagner não pode rastrear. Ela sentou na cama pesada, olhos marejados. Eu vou poder registrar meu filho no meu nome, com meu nome verdadeiro. Vai. E Wagner não vai conseguir te achar através de documento. Pelo menos não facilmente, ela soluçou. Felicidade misturada com medo, misturado com alívio. Tudo junto, saindo em lágrimas que desciam silenciosas. Me aproximei, sentei ao lado dela na cama. Não toquei, só fiquei ali, perto. Tá tudo caminhando, falei baixo. Documentos vindo, você segura, bebê saudável, tá tudo caminhando. Eu tenho medo de acreditar, sussurrou. Toda vez que as coisas melhoram, ele aparece e estraga tudo. Dessa vez é diferente. Você continua dizendo isso. E continua sendo verdade. Ela olhou para mim, rosto molhado, olhos vermelhos, mas tinha algo diferente ali. Esperança, pequena, frágil, mas viva. Como você faz isso? Perguntou. Fazer o quê? Acreditar, mesmo quando é difícil. Mesmo quando tudo parece errado. Pensei na pergunta, pensei em Maria, nos últimos dias dela. Quando os médicos já tinham desistido, mas eu ainda falava sobre quando você melhorar. Quando ela já sabia que ia morrer, mas eu ainda trazia flores, chocolates, planos de viagem para quando tudo acabasse. Acho que é porque a alternativa é desistir, respondi devagar. E desistir é aceitar que o ruim ganhou, que não tem jeito, que não adianta lutar. Olhei para ela. Prefiro acreditar e estar errado do que desistir e nunca saber se podia ter dado certo. Você acreditou que Maria ia sarar? Até o último segundo. E ela não sarou. Não, mas morreu sabendo que eu acreditei, que eu não desisti dela. E acho que isso importou para ela. Clarice segurou minha mão, os dedos finos e quentes entrelaçando nos meus. Você é um homem bom, Juvenal. O mundo precisava de mais gente como você. O mundo precisa de menos gente como Wagner. Isso sim. Ela apertou minha mão mais forte. Ficamos assim, sentados na cama, mãos entrelaçadas, em silêncio confortável. Lá fora, o sol começava a se pôr, laranja e rosa pintando o céu, cigarras cantando alto, vacas murmurando no pasto. Paz, calma. A calma antes da tempestade. Sexta-feira de manhã, Davi apareceu na porta da cozinha enquanto eu tomava café. Patrão, precisa ver uma coisa. O tom dele me fez levantar rápido. O quê? Marcas de pneu na estrada de terra, perto da porteira dos fundos. O carro parou ali, ficou um tempo, foi embora. Meu estômago gelou. Quando? Essa madrugada. Passou das 3, eu estava no turno. Ouvi motor ao longe, mas não vi nada. Fui verificar de manhã cedo, achei as marcas. Me leva lá. Olhei para Clarice que tinha parado de comer. Rosto pálido. Fica aqui, ordenei. Tranca as portas. Não abre para ninguém além de mim. Entendeu? Ela assentiu, muda de medo. Fui com Davi. Montamos cavalos. Galopamos até os fundos da propriedade. A porteira velha, pouco usada, ainda fechada com a corrente. Mas ao lado, na terra macia, depois da chuva, marcas claras de pneu. Desci, examinei. Carro médio. Tinha parado, feito manobra, voltado. Ficou ali por quanto tempo? Minutos? Horas? Você acha que é ele? Davi perguntou. Não sei, mas não acredito em coincidência. Olhei ao redor. Dali dava para ver parte da casa, pequena na distância. Dava para observar, estudar, planejar. Senti raiva subir, quente,
controlada, mas intensa. Ele tinha estado aqui, na minha terra, observando, planejando. Dobra a vigilância, falei para Davi. Turnos mais curtos, mais gente acordada, e se ver qualquer carro estranho, qualquer movimento, você não espera. Vem me chamar na hora. Sim, senhor. Davi hesitou. Patrão, a gente precisa de mais gente? 3 homens pode não ser suficiente se... Se o quê? Se ele não vier sozinho. Não tinha pensado nisso. Wagner vir com outros. Capangas, amigos, família. Por enquanto, continua assim, decidi. Mas fica esperto. Qualquer coisa, atira para o alto primeiro. Avisa que tem gente armada aqui. Só atira para acertar se não tiver outra opção. Entendido. Voltamos para casa. Clarice estava na janela da sala, esperando, roendo as unhas. Quando entrei, ela veio correndo. Era ele? Não sei. Alguém parou perto da propriedade essa madrugada. Pode ser coincidência. Você acredita nisso? Não. Ela tremeu toda. Passei o braço ao redor dos ombros dela. Ele tá vindo, sussurrou. Eu sinto. Ele tá vindo. Deixa vir. Tô esperando. Juvenal, se algo acontecer com você por minha causa, eu nunca vou... Nada vai acontecer comigo. Eu prometo. Não promete isso. Você não pode prometer. Já prometi. Ela enterrou o rosto no meu peito, tremendo. Segurei firme. Lá fora, o dia estava claro. Bonito. Sol forte. Céu azul. Pássaros cantando. Mas algo tinha mudado. O ar tinha ficado pesado. Tenso, como antes de temporal. Quando o céu ainda está azul, mas você sente na pele que a chuva vem, que o trovão está chegando. Clarice. Sim, qualquer coisa que aconteça, você fica dentro de casa. Não sai. Não importa o que ouça, o que veja. Fica trancada no quarto de cima. Tem tranca boa na porta. E tem isso. Peguei no bolso a chave pequena, chave do armário do meu quarto. Lá dentro tem um revólver, calibre 38, 6 balas. Tá carregado. Se alguém que não sou eu tentar abrir aquela porta, você atira. Não pensa, não hesita, atira. Juvenal, eu nunca atirei em nada na vida. Então tá na hora de aprender. Passei a tarde ensinando ela. Nos fundos da casa, longe de vista, mostrei como segurar, como mirar, como apertar o gatilho. Ela tremia tanto que as primeiras 3 tentativas a bala foi longe do alvo. Mas na 4ª acertou a lata. Na 5ª acertou de novo. Na 6ª acertou 3 vezes seguidas. Bom, avaliei. Agora você consegue se defender se precisar. Eu não quero ter que usar isso. Eu também não quero. Mas a vida não pergunta o que a gente quer. Voltamos para dentro. Guardei o revólver no armário de novo. Dei a chave para ela. Guarda isso. Não perde. Ela fechou a mão ao redor da chave, apertando forte. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Eu fiquei na sala, espingarda no colo, ouvindo cada som, cada rangido da casa, cada sopro de vento, cada latido de cachorro ao longe. Clarice ficou no quarto dela. Ouvi ela andando, inquieta, incapaz de descansar. Às 4 da manhã ela desceu, sentou no sofá ao meu lado. Não consegui dormir. Eu também não. Ficamos ali, esperando o amanhecer, esperando o que quer que viesse. E ambos sabíamos, sem precisar dizer, que algo vinha. A calma tinha acabado. A tempestade estava chegando, e quando chegasse, sangue ia correr, ou dele, ou nosso, mas ia correr.